Olá, meu nome é Raul Curva. Eu sou Daniel Paulin. E esse é mais um Geekcast, nosso bate-papo sobre design, inovação e percepção. E hoje a gente vai ter um episódio muito especial, onde o Daniel vai comentar um pouco pra gente, num jeito extremamente informal, que é a essência do Deep, por que o design entrou, por que o design, né? O que motiva ele a ser designer, as experiências que ele tem no dia a dia qual que é o futuro que ele vê para o Daniel dentro do design. Né? E a É gente, isso de aí. fato, quer inspirar, né, os ouvintes, você que nos escuta, a partir da nossa vivência, né, a partir do nosso dia a dia e dos desafios que a gente consegue, com um pouquinho de experiência, com um pouquinho de gambiarra thinking, né, superar e manter nosso dia a dia sempre muito feliz. Gambiarra Thinking é demais, hein? Então, Daniel, vamos lá. Primeira pergunta. Por que design? Olha, cara, eu vou. É uma pergunta um pouco complexa, porque antes mesmo de entrar na faculdade em 2006, que eu fiz Senac, eu já, de alguma forma, já pensava com um pouco da cabeça do designer, assim, sem saber. Que é aquele lance, né, Raoni? É de pensar em projeto mesmo, né, todas as fases do projeto. E na época, o design ele é muito orientado para as pessoas, né? Então, como eu construo uma solução melhor para que ajude as pessoas, né? De uma certa forma. Então, acho que o design, para mim, desde o começo, antes de entrar na faculdade, quando a gente começou, eu e um outro amigo meu, com toda essa parte de web design que tinha muito na época, que era tipo, meu, o uau, o máximo da época, né? A gente pensava em sempre entregar uma solução boa, que se fosse um site bacana para o usuário e fosse rentável também ali, ou tivesse uma experiência bacana para pra própria empresa, que nunca tinha tido um site na empresa. Então, por que design, né? Porque a partir desse momento me inspirou, né? Todo esse lidar com o projeto, lidar com o cliente, lidar com essa situação do dia a dia ali de uma agência informal e também dois moleques mesmo tentando fazer acontecer. E aí foi, porra, é isso que eu quero para minha vida e eu vou estudar isso. E aí foi quando eu entrei no Senac, né? Então, o design começa ali, né? E para mim isso foi muito legal, porque quando você entra na faculdade, você começa a entender de fato como você constrói um projeto, né? E você sabe muito bem, você é professor, você, você vê assim, você chega lá cru, você não sabe de muita coisa, o que você sabe é só programar e criar, né? Vai ser muito fundamento, muito Uhum. no feeling, eu diria, né? Você vai muito no feeling. E na faculdade você tem uma base muito boa, né? Então você começa a desenvolver projetos de fato, com início, meio e fim. Você consegue ter uma bibliografia que te apoia, né, nas tomadas ali de decisões de cada trabalho. E aí foi onde surgiu todo o meu envolvimento com o design de fato. E logo depois que eu entrei na faculdade, eu consegui uma bolsa e eu fiz 1 ano e meio de trabalho de pesquisa pelo CNPq, Que pelo Senac. legal. Foi fantástico, porque lá eu consegui entender um pouco melhor como que era realmente participar de uma banca, né? E fazer um projeto. Eu já fiz um mini TCC logo de cara quando entrei, que foi também muito voltado para o design. Então, a minha história com o design ela começa muito cedo, muito precoce ali. E graças a Deus, assim, hoje tudo que eu falo na Neurona, todos os projetos que eu tenho, foi porque eu tive uma base, um conhecimento muito bom ali dentro dessa faculdade, né? Então, a graduação me trouxe esse primeiro degrau ali de desenvolvimento mesmo como profissional, né? Então, começa aí o design na minha vida. E posso cortar, só fazer uma pergunta?
É, e aí eu falo até como é a relação de valoração da educação, né? Porque pouca gente sabe, aí como você falou mesmo, o valor que a educação tem na formação de um designer, de um criativo, né? Você vê que boa parte, a estrutura de projeto que você tem hoje tem uma semente ali da faculdade? Cara, eu acho que como eu sou bem transparente, né? Eu acho que as minhas ideias são bem. Eu falo o que eu penso mesmo. Eu acho que a educação é a única forma de você mudar qualquer tipo de cultura, não sei se de cultura, mas você consegue mudar um país com a educação. Perfeito. Então, assim, se a gente consegue mudar um país com uma educação, imagina um indivíduo, né? Então, acho que tudo que eu aprendi, né? Óbvio que teve um esforço grande do Daniel para isso, mas eu tive bons professores ali que me estimularam a ler bastante, a buscar aperfeiçoamentos de um projeto que eu achava que não ia dar em nada, e no final eu criei um puta projeto bacana, que na época a gente criava, tinha os trabalhos de grupo, que no final eu fiz meu TCC em base de um projeto de automação de casa, chamava Smart Closet, né? E, pô, em 2009, a gente pensando coisas que hoje estão acontecendo de fato, né? E assim, eu acho que isso só possibilitou porque os meus professores estimularam isso, né? Meus professores tiveram essa vontade também de passar isso adiante. Então vai muito do aluno, vai muito também do professor, mas eu acho que, cara, no fundo, o que muda realmente todo um pensamento, cara, é a educação, é o professor. Porque é o que eu falo, né? Toda essa galera aí que tá aí atendendo em hospital, o STF e etc., só tá lá porque alguém ensinou eles, né? Então, acho que a base, o estudo, ele é fundamental para que a gente crie essa conexão com aquilo que a gente quer fazer de fato, com a nossa essência, né? O que a gente quer fazer de fato na nossa vida. Mas eu acho que o professor tinha que ser, sabe, o pedra-chave ali, tem que ser a profissão-chave para mais valorizada e a mais respeitada de todas, porque é ela que vai mudar, é capaz de mudar o mundo, eu acho, na minha opinião, tá? Perfeito. Maravilha. É bom escutar isso, né, Nossa, professor? cara. É bom, cara. E assim, pra você que tá ouvindo e não dá tanto valor pra educação, acho que todo mundo tem que ser autodidata, toma essa. Não, e eu acho, Raoni, falo bastante com o Thales que a gente preza muito pelo conhecimento na Neurona. Então, recentemente a gente começou a fazer um projeto bacana de liderança e também até de conselho, que nós descobrimos que tanto eu quanto ele, e a Neurona obviamente é nosso filho, né? A gente preza muito por educação. A gente percebeu que quando a gente está falando com os nossos designers lá, publicitários, enfim, a gente fala, estuda o cliente, estuda o mercado. Você vai para a feira, estuda primeiro quem é a feira, qual que é o público. Olha, é seu aniversário, eu vou te dar um livro. Amigo secreto, a gente dá presentes, muitas vezes até de também voltado ao conhecimento. Então a gente percebeu que a gente tem um viés muito forte nessa parte de conhecimento, e aí isso estimula a gente, porque a gente consegue, né, através de todo esse aprendizado coletivo, um ajuda o outro no final. Então, é muito bacana isso, porque cada um tem sua especialidade. Aí, quando eu não sei, eu pergunto pro Júlio, o Júlio pergunta pro Carlos, o Carlos pro o Helder ajuda o Thales. Então, esse cross é muito legal, né? E aí, a gente só consegue fazer isso porque nosso time é multidisciplinar e cada um também foca nas suas áreas de interesse. Então, no final, é super bacana, né? Eu acho que Maravilha. conhecimento inspira, cara, é fantástico. Perfeito. Por isso que a gente faz o DIP. Exatamente. E, Daniel, com isso tudo que você comentou, dessa parte da formação, depois que você se tornou formado, você teve alguma ambição para além de ter uma agência? Você queria ser
designer autoral e fazer o próximo carro do ano, ou uma geladeira incrível, ou ser tipo um Philip Stark, tipo, passou isso na tua cabeça ou não? Eu vou criar uma agência Cara, de design e comunicação. é muito louco isso, porque você foi falando e foi surgindo coisas na minha cabeça, assim, né? Durante a minha jornada de aprendizado, né? Eu lembro que quando eu estava, acho que próximo do último semestre, eu me inscrevi em 3 concursos pela faculdade mesmo. E um deles era como é uma marca, né? Criar um logo, na verdade, para o consul. Eu nem lembro qual que era a comemoração, mas era tantos anos do consulado canadense no Brasil. E aí eu fiquei em terceiro lugar. Que legal. Muito legal. E assim, tinha todas as regras lá de olha, tem que seguir esses pré-requisitos da marca, tem que atender isso e tal. E até então eu nunca tinha pensado em trabalhar com essa parte do branding, identidade e comunicação. Até então eu estava pensando muito com a cabeça de projeto voltado para design de interface digital, porque meu curso foi esse. Então, eu tinha na cabeça que eu ia sair da faculdade, eu ia melhorar a experiência de uso de caixa eletrônico. Ô, louco. Eu achava todos um lixo naqueles caixas eletrônicos. E de verdade, eu pensava muito nisso e pensava muito no meu trabalho, que era o Smart Closet, que era um closet inteligente, né? E automação de casa, que também no final não foi muito para frente. Eu até tentei um ano ainda buscando investidor e tudo mais, mas não deu certo. E o legal é que um dos concursos foi esse, né, do consulado canadense, e os outros dois eu me inscrevi para ser design de carros, criar design de carros da Volkswagen. Que legal. A Volkswagen na época tinha, eu acho que um programa de inovação e alguma coisa assim, né, de design de produto, e eu não sabia nada de produto. Mas eu tentava aplicar os conceitos que eu aprendia, né, na sala de aula em como eu crio uma experiência melhor dentro de um carro sem ser 4 pessoas sentadas só. Que da E hora. aí, nesses dois eu não ganhei nada, não teve nada de mais, mas eu aprendi muito a como criar eu tinha umas regras que eu tinha que preencher dentro desse concurso e era tudo muito questionável. Então, assim, por que que você sugeriu isso? Mas com isso, qual que é o ganho que esse carro vai ter? Ah, e tendo esse ganho, o que que a companhia, como que você reforça a marca Volkswagen? E, mano, ia viajando. E ali eu falo, puta negócio Que chato, doideira. né? Mas hoje eu vejo que isso é importante, porque Faz todo o sentido, né? o designer ele é questionado a todo momento. Mas por que que você fez a garrafa azul e não verde? Mas por que isso e aquilo? Você tem que saber. Então, assim, me ajudou também a defender uma opinião, né? Da forma como eu pensava. Então, isso também me ajudou bastante. Então, eu pensava muito, então, trabalhar com carro e esse estupim aí que deu do consulado canadense que me ajudou também depois até estimulou a estudar um pouco mais sobre branding, né, e design de marcas. Muito legal. E aí, deixa eu te perguntar, até para a gente começar a dar um corpo mais atual, né? Para toda essa vivência que você teve, que não foi pouca, né? Aonde a neuro... por que a neurona existe? Assim, qual que foi o gatilho que fez, cara, vou criar uma agência de design? O que aconteceu foi o seguinte, eu estava nessa época da faculdade, eu estava fazendo estágio e eu passei por 3 empresas, onde uma delas eu tive um estágio legal, as outras foi péssimo, assim, foi bem ruim, uma exploração e eu não me sentia à vontade de passar 6 horas por dia lá e
assim, fazendo coisas que não acreditava, essa era a verdade. Daí um dia eu falei assim, quer saber, cara, eu vou sair dessa agência, da última que eu participei, e vou trilhar meu caminho sozinho. E aí, nesse momento, eu lembro que para mim era fácil, né? É só ter um computador em casa, como qualquer designer freela, né? Vou fazer algumas peças lá, porque era tudo muito voltado para evento, essa agência, né? E vou fazer tudo em casa e já era. Só que o dono dessa agência me ligou. Falou, ó, Daniel, pô, a gente gostava do seu trabalho e tal. Você não quer fazer home office, então? É, você trabalha aí da sua casa e a gente te remunera aqui pela quantidade de trabalho. Raoni, nesse momento eu percebi que eu estava ganhando muito mais trabalhando de casa para eles, porque daí eu não era estagiário, eu era uma MEI, né? Tava emitindo nota. Só que no final das contas, ele estava me pagando o dobro. Por quê? Eu estava praticamente, não estava sendo escravizado por ele ali, Uhum. sentado por dia, fazer tudo que ele queria. Mas ao mesmo tempo, eu comecei a fazer outras coisas e ele estava me remunerando porque ele via que eu dava conta, assim, no sentido de hora trabalhada. Falei, se ele tá aguentando, eu vou tacar mais projeto. E foi tacando mais projeto. Até que um dia eu falei assim, bom, eu falei pro o Thales, né, na época ele fazia tiro de guerra, então ele ficou um ano no Ô, exército. louco. É, loucura, né? Meu, que E assim que ele coisa. saiu do tiro de guerra, eu falei assim, cara, ei, vamos, você me ajuda aqui, vamos começar uma agência, enfim. Porque vinham algumas demandas para fazer. E aí que ele começou, né? Ele veio, me ajudou bastante. E aí a gente falou, bom, vamos formalizar essa parceria e tal. E aí foi quando a gente começou, de fato, toda... Começou de fato assim, chamava Paulinho Design, que era meu sobrenome, né? E a gente virou sócio do dia para noite, assim, e começamos a trabalhar bastante. Só que em pouco tempo a gente conseguiu algumas empresas do mercado B2B, inclusive da área química, farma e cosmética, que você já conhece muito bem. E daí foi um divisor de águas para a gente, porque essa empresa começou a remunerar a gente bem, né? E a gente teve nosso primeiro escritório, e aí que surgiu a Neurona, que esse ano, juntando toda essa história aí, completou 11 anos, né? Então, Uau. e aí começa a Neurona de fato, com uma agência um pouco mista, né? Trabalhando com parte de design gráfico e também de comunicação de fato. E daí a gente não tinha noção. Estudava super pouco branding e identidade. A gente fazia quando, né, oportunidade aparecia, a gente fazia, né? Mas nessa época a gente fazia mais projetos de design gráfico mesmo, né? Então, tudo que aparecia relacionado ao design gráfico a gente fazia. E isso foi 2013, mais ou menos, 14 ali, que a gente começou a dar essa guinada aí, né? De crescimento. Meu, que da hora. E parabéns. Muito Parabéns. obrigado. A Neurona, se vocês não conhecem, gente, conheçam, que é uma ótima referência. E aí vamos falar um pouco, dar uma pimentada, né, do jeito deep de ser. Pimentada é. E aí eu queria ouvir um pouquinho de você agora pensando em dia a dia, né? Agora que você já, pô, se formou enquanto designer, trabalha com comunicação, faz trabalhos incríveis, mas também tem esse toque de ser um empreendedor, né? E que tem que tomar escolhas e tem que se posicionar, ainda mais um mercado que a gente pode falar que agência por agência qualquer um faz, marca por marca qualquer um cria, né? Então, hoje, tanto eu quanto você, a gente tem concorrentes que você fala, cara, como assim? É. Né? Mas é o mercado, o mercado é mercado. Como você construiu o diferencial da Neurona? Tá? Quais foram os desafios que te estimulou a criar esses tipos de diferencial que você tem?
principalmente orientando um negócio tão pouco culturalmente valorado no Brasil, que é a relação do branding, que é a relação do design, para um mercado mais complexo ainda, que é o B2B, né? B2C você tem uma baciada de clientes possíveis, né? Uma porrada de prospects. B2B é uma coisa extremamente complexa. Sim. E como é que e foi essa transição de designer criativo para empreendedor? Olha, cara, tem bastante coisa que passou pela minha cabeça de novo. Eu acho que primeira coisa que é importante eu deixar claro aqui, né, que o empreendedorismo para mim nunca foi algo super hiper planejado. Eu acho que foi acontecendo e isso foi ganhando forma com o tempo. E sabe aquela coisa, né? É só você. Depois é você e um sócio. É você, um sócio mais um designer. Aí depois são duas pessoas. Aí você nunca tinha pensado em ter um software de gestão de projeto. Daí você precisa ter projeto, né? Um software. Aí depois você começa a pensar em, opa, esse negócio aqui não está dando lucro, tem que dar lucro. Ou seja, se começa a se movimentar de acordo com, né, como a banda toca. Né? E isso foi muito legal, porque a gente. Sabe que negócio de, eu vou construir minha empresa ideal e a gente vai fazer tudo bonitinho, departamentalizado, etc. Não, não teve isso. Foi muito orgânico e eu acho que esse foi um dos principais pontos que eu acho que a Neuronoid tem sucesso também por conta disso. Como a gente aprendeu muito na tentativa e erro, e o design é muito isso, a experimentação, você testa, erra, corrige, aprende e não erra mais, você erra em outro lugar, mas ali não. E isso trouxe pra Perfeito, gente perfeito. um know-how fantástico, Raoni, porque de fato a gente conseguiu entender que fazer arte a gente fazia bem, mas dirigir o negócio de uma forma eficaz, que tinha lucro, que motivasse pessoas e tudo mais, putz, isso era uma outra, né? Um outro patamar e tudo mais. E aí, cara, nesse momento, a gente já nasceu, né, com algumas empresas contratando a gente lá atrás que eram B2B. Então não foi uma, nossa, que mudada de chave, né? A gente já sabia como o B2B funcionava dentro da indústria química e de personal care, que é cosmético. Então, saindo de todo esse processo da faculdade e criando uma agência do zero, eu já, logo de cara, já tinha alguns clientes que falavam para mim, cara, o que eu faço é técnico, né? Você sabe o que é um datasheet? Você sabe o que é uma especificação de produto? Você sabe o que é matéria-prima? Então, eu aprendi isso muito cedo, né? Então, tudo hoje que eu faço com a Neurona, que está no mercado B2B, eu aprendi desde cedo, desde o começo da agência. Então, assim, é um mercado que me atrai muito. Eu acho que tem grandes empresas aí, B2B, que contratam serviços de design de fato, empresas de branding, mas isso não é tão difundido ainda. Eu acho que tem mas muito mercado ainda pela frente para ser explorado, né? E o mais louco de tudo é que quando a gente começou a olhar para o mercado B2B, foi porque eu tive algumas decepções com o mercado de franquia, principalmente, onde os clientes. Eu atendi algumas empresas, que eu não vou falar o nome, mas que tinham mais de 30 lojas, né? E, era aquela loucura. Você chegava para trabalhar, o cara queria uma campanha pro final da tarde. Tipo, corre, se vira. E daí eu percebi que eu não conseguia trabalhar assim. Eu precisava de tempo para pensar, para planejar, para criar todo um conceito por trás disso. E você sabe como demanda tempo, né? E aí a gente percebeu que, o B2B, cara,
por mais que ele seja empresas que muitas vezes não estão acostumadas com trabalhar com agência, de fato, né? No fundo, eles precisam da gente. Então, vamos comprar a briga, vamos tentar educar os clientes e vamos apostar nesse mercado de fato. E aí que surge todo esse envolvimento com o B2B, né? Porque aí a gente estruturou toda a questão de posicionamento para a gente atingir esse mercado. Mas voltando um pouco na sua pergunta, quando a gente começou de fato a pensar em como o design poderia agregar valor na vida dessas empresas e aliado ao branding, que eu fiz uma especialização, que eu me apaixonei pelo assunto de branding, marcas, etc. Foi, eu acho que é isso. Eu tenho que juntar o design, que foi minha formação, né, minha base, com aquilo que eu quero fazer de fato, que é branding e identidade, e para o mercado B2B que não está acostumado a contratar agências nesse sentido. Então foi assim que começou tudo isso. Que bacana. E deixa eu te perguntar, e assim, fique super à vontade para falar, Raoni, fica quieto essa pergunta, eu não posso responder. Eu acho que eu não posso falar isso. Mas veja assim, a gente até no DIP passado com o Maurício, a gente falou de marketing B2B, a gente falou muito dessa relação entre a maturidade que a indústria tem, né, que o B2B tem, para olhar, desenvolver uma estratégia orientada muito provavelmente para o cliente do cliente, né, que ele vai ter que fazer uma entrega específica. É, e existe uma falta de maturidade pela dinâmica do mercado, né, pela cultura que o mercado tem. Né? Ele precisa sempre apagar incêndio. Tá. Né? Às vezes ele não tem nem tempo para pensar o que vai, o que pode, o que não pode. É tudo muito maluco, tudo muito rígido, muito engessado. O que você sente que é? Você sente que o mercado B2B ele é maduro para falar de branding? Ou ainda você precisa dar uma evangelizada nele? Ele tem essa abertura para você, gente? Branding é necessário. Não precisa nem ser comigo, mas contrate uma empresa de branding, porque, meu, cara, matéria-prima você tem ali, né, as suas complexidades, a sua estruturação, é uma relação muito técnica. Mas às vezes também o mercado de produto acabado não consegue enxergar valor na matéria-prima por uma questão muitas vezes de comunicação, de alinhamento, de posicionamento. Então, de fato, o branding é um diferencial competitivo. Mas eles estão abertos a ouvir isso? Cara, eu acho que assim, né? Eu não vou generalizar porque tem grandes empresas aí. Eu acho que assim, quanto maior a empresa, eu não sei se é pelo fato deles serem também muitas vezes pioneiros na área deles, enfim, e terem dinheiro, eu acho que eles conseguem, eles conseguem olhar para o branding, eles conseguem olhar para o marketing um pouco mais apurado, estratégico, etc. Então essas grandes empresas têm pessoas pensando ali para eles, tem consultores, tem time, tem estrutura para isso, tá? Então eu não vejo tanto problema com essas grandes empresas, né? Quando a gente desce um pouco o nível, o degrau ali para as médias e pequenas, aí eu vejo uma deficiência, né? Porque é o seguinte, vou pegar o exemplo do Brasil, né? Vou pegar só da parte química, tá? Quando você pega o Brasil hoje, as empresas elas são maduras. Tem empresas aí, pô, mais de 50 anos aí no mercado, vendendo matéria-prima ou distribuindo matéria-prima. Então, assim, maturidade eles têm. O ponto é que nunca foi orientado a pensar de forma estratégica com a sua marca. Por quê? Porque a partir do momento que eu não tenho muita concorrência, por que eu preciso fortalecer minha marca? Né? Perfeito. Então, eu estou vendendo, está dando lucro e tal. Aí tem uma mudada de chave também né? Vamos olhar para dentro, de colaborador. A partir do momento que eu tenho, aumenta meus concorrentes, aumenta também, fica escassa a minha mão de obra. Opa, eu preciso parecer interessante para o meu colaborador e para quem está procurando emprego. Opa, preciso minha marca ela tem que aparecer mais.
né? Aí, mas eu vou participar de feiras, minha marca vai estar lá. Como que eu trato a minha marca lá, né? Eu preciso me parecer imponente, preciso mostrar meus valores e por aí vai. É uma série de itens, Raoni, que eu acho que vem aumentando ano após ano. Então, quando eu vejo a indústria, vou pegar Avon, Boticário, essas big companies, né? Eles, o branding, etc., tá no DNA deles já, né? Só que quem está por trás, que é distribuidor e fabricante, por muito tempo eles não precisavam, não houve a necessidade de trabalhar essa marca, eu acho, porque vendia muito. E hoje não, hoje tem muito competidor, tem muita empresa brigando de igual para igual, e às vezes o cara não é tão grande, ele é pequenininho, ele é uma boutique, e ele está tomando espaço de grandes corporações. Então, assim, aí o brand ele começa a ser mais relevante, né? Então, assim, não vou nem falar de maturidade, às vezes é necessidade. Então, e outra, né? E nível de especialização. Há 10 anos atrás, não tinha muita gente falando nem de brand para o B2C, né? Acho que Ana Couto fala há 25 anos, né? Mas é muito pouco. Quem falava mesmo, dá para contar no dedo. Hoje não. Hoje as faculdades estão formando mais pessoas qualificadas aí, pessoas para falar mais de marca. Então isso também ajudou a fazer com que essas empresas também olhassem um pouco mais de carinho para o branding, tá? E eu acho que tem um outro fator decisivo para que tudo isso ocorresse, tá? Boa parte dessas empresas são multinacionais. Então a matriz está lá fora, está nos Estados Unidos, Japão, Europa e por aí vai. Então boa parte de comunicação, estratégia de marca e até de identidade já vinha pronto de fora. Então é assim, ó, faz aí o que eu estou te pedindo e pronto, acabou, né? Então era muito ditado de acordo com a matriz. E hoje já percebo que muitas das empresas já têm uma autonomia, porque eles entenderam que o mercado latino-americano é diferente do europeu e diferente da Ásia e de outros lugares do mundo. Então, nós temos uma relação diferente, né, de tratar marca e se comunicar do resto do mundo, né? Acho que o brasileiro ele é particular, né? Ele tem personalidade diferente. Então, eu acho que isso também trouxe para a gente, eu acho que muitas empresas procurando, falando, meu, a comunicação que eu tenho da matriz nos Estados Unidos é péssima. É tudo sem graça, sem vida. É cinza, branco, fotos clichês. Por favor, eu quero uma coisa nossa, brasileira, cultural, feliz. E aí surge também essa necessidade que a gente tem que olhar para esse branding seguindo um guideline global, porém um pouco da nossa cultura. Então acho que tudo isso colabora, né? Você falou uma coisa muito interessante, que eu acho que é um baita desafio, que é essa relação de tropicalizar, né, a forma de comunicar, a forma de agir, a experiência que você pretende. E eu lembro muito, muito de um... O mercado de beleza ele tem umas pérolas que são incríveis, né? É, Vinha um monte de empresa francesa com o mesmo produto, a mesma textura, a mesma lógica francesa, porque era francesa, então você entrava no ambiente premium. sim, sim. Só que a pele da brasileira ela é muito diferente da pele de um europeu. Né? Clima, é, poluição, é tudo muito diferente, né? Hábitos. E aí você tinha um sensorial extremamente inadequado, né? Grosso, pegajoso, que é muito bom para uma pessoa que passa frio, mas não tem nada de legal para uma pessoa que sua calor, de porque 6 horas da manhã está num trem totalmente lotado, cheio de gente a É, 40 graus. perfeito. Então é um desafio muito grande tropicalizar sem perder um DNA. Né? Isso é uma qualidade muito boa. Quais são os Exatamente. desafios que você teve, assim, pensando em processo, né? Cara, eu preciso estudar o comportamento de um consumidor, o comportamento de uma experiência de compra brasileira, mas sem perder um DNA de quem não faz parte desse universo. Cara, isso continua sendo um desafio para mim, tá? Não tem receita Porque, de bolo ainda. não tem. E outra, eu acho que vai muito do feeling também. Porque
quando a gente está falando de uma empresa que ela está querendo se posicionar no mercado, que eu não sei se somos o terceiro ou quarto, né, da América Latina, mas que mais consome, América Latina não, desculpa, do mundo, né, em termos de consumo de higiene pessoal e cosmético, enfim, eu percebo que é difícil, cara, de você... tem que ver até que ponto essa marca, sim, está madura, o quanto ela é versátil para aceitar esse tipo de mudança também. Porque isso vai muito da cultura de cada empresa. Eu acho que tem empresas que, puta, são big companies, mas sabe, um transatlântico, para você mudar um negocinho é difícil, é muito difícil. E tem outras, cara, que eles estão dispostos a inovar, a investir, a trabalhar a marca deles de uma forma diferente e ser protagonista dentro do mercado deles. Então, é difícil, não é uma coisa muito fácil de tropicalizar, já não é muito fácil, mas a gente tem alguns cases aí de sucesso que a gente fez durante esses últimos anos aí, muito bacana. E aí tem coisas que você começa a esbarrar também. Às vezes a empresa até quer tropicalizar, mas é o que você falou, a matéria-prima dela, o produto dela, não encaixa aqui no Brasil ou na América Latina. E ele derrapa, e não há marca que sustente isso também. Eu acho que tem uma série de fatores, tá, Raoni, que faz a gente refletir um pouco qual que é o papel da marca, né, no final. Porque ela quer tropicalizar para quê? Né? Não sei. Tem que entender qual que é o papel dela dentro desse contexto, dentro desse universo de outras empresas, de mercado, enfim. Não é algo tão fácil de explicar também, tá? Não, imagina, deve ser muito treta, né? Porque você precisa posicionar a marca no mercado que não é o dela, uma dinâmica que não é o dela, comunicar, mas ainda assim manter uma promessa coerente com uma entrega que não é daqui. Exatamente. E daí, poucas, eu acho que tem vou chamar de DNA, tá? Um DNA global, né? Tem valores e até visão muito enraizada, né? Ali, muito enviesada no mercado que ela sempre atuou. Então, eu vejo assim, ó, tem até empresas que estão no Brasil há muito tempo que tem que ficar pedindo ordem para a matriz o tempo todo. E aí fica uma comunicação super engessada. E assim, é nítido que a empresa poderia voar, de fato deslanchar, e ela não deslancha porque tudo ela precisa pedir a bênção da matriz. Então, essas coisas, para mim, não tem problema algum. Eu vou trabalhar com uma empresa que é assim, uma empresa que é mais, né, um pouco mais que dê liberdade e tudo mais. Mas no fundo, o propósito é onde que você quer chegar, né? Acho que é sobre onde você quer chegar. Tem muitas empresas enormes aí que não investem R$ 1 em branding e é super rentável. Os investidores estão felizes da vida, né? Então, para ela, isso faz sentido. Mas eu acredito, né, que o mundo está mudando, as pessoas estão mudando e não sei até que ponto isso vai ser sustentável, né? Então, acho que tem todo um ecossistema que a gente precisa pensar com cuidado, porque a marca ela é o núcleo desse ecossistema. Então, tudo está em volta dela, tudo está girando em volta dela, tanto para o bem quanto para o mal, né? E uma coisa que eu queria te perguntar, vou colocar mais uma pimentinha aí, Pode que é o botar. seguinte, a gente está numa onda agora de clean beauty, de coisas sustentáveis, coisas veganas, e aqui, nossa, e é muito nítido o desespero de um monte de indústria, pensando no B2B, querendo se adequar, mas sem um posicionamento orientado para isso. Então é aquela coisa, eu sou performance, custe o que custar, eu sou performance, não importa a minha cadeia de valor. De Sim. repente vem uma onda gigantesca e falou, cara, sim, importa a sua cadeia de valor. Mas, cara, eu não tenho tempo para fazer essa mudança, porque eu sou um transatlântico e eu preciso pegar a sonda de mercado. Então eu preciso me reposicionar. Conta, você já teve essa experiência de ter que reposicionar uma indústria? Ou chegar para uma indústria e falar, como eu já tive essa experiência, por isso que eu É. acho muito estranho, falar, filhão,
não dá Olha, não certo. tem como. Nasce de novo. Quebra essa, porque dessa forma você não vai alcançar o que você precisa. Cara, assim, isso daí é natural com a gente, né? Porque o que acontece, né? Vem as tendências e daí todo mundo fica lá tendo, principalmente, contato e acesso aos mesmos materiais que a indústria inteira tem. Perfeito. Só que uma coisa é você falar, sei lá, falar de clean beauty e toda essa parte sustentável para uma empresa que já é sustentável, que está no DNA dela isso, É que ela já fluido, faz né, o isso, processo. e ela já faz isso há muito tempo, ela já sabe como faz isso. Outra coisa é você querer ser aquilo que você não é, né? Então isso é complicado. Mas eu acho que tem um trabalho bastante complexo e muito delicado, porque você envolve todo um posicionamento e toda uma filosofia. Então, eu já tive clientes que eles falavam o seguinte: cara, o meu produto ele polui o meio ambiente, não é nem que o produto polui, a forma de fazer, né, para extrair aquele produto, ele não é nada sustentável. Mas todo mundo utiliza no seu carro, na sua TV, e sem isso as pessoas não conseguem, né, entre aspas, sobreviver. Mas é um mal necessário, né? Então, mas não é por causa disso que eu vou adotar essas, esses modismos e até essas tendências que estão acontecendo. Então tem gente que tem empresas que são bem, tem um autoconhecimento muito forte, né? Então eles sabem que isso, até que ponto ele vai, até que ponto ele está extrapolando, né? Então, obviamente que a neurona ela sempre vai tentar alinhar isso muito bem com o cliente, né? Mas eu percebo que fica num momento de euforia, né? As pessoas falam, nossa, lá vem uma tendência, né? E aí eu falo, então, ó, até que ponto a sua marca permite que isso, né, que você se adapte a essa tendência ou não? E aí, Raul, tem um lance bacana que nem sempre, quando tem uma tendência, nem sempre eu tenho que reposicionar a minha marca. Eu posso seguir, né, com o meu posicionamento, mas eu posso criar uma temática no ano, uma plataforma, né, onde eu trago produtos um pouco mais verdes, com uma pegada sustentável, e tento introduzir isso dentro do meu portfólio ou dentro da minha cultura. Então, eu não vejo que, pelo menos eu nunca participei de um reposicionamento da água para o vinho só porque uma tendência muito forte chegou, tá? Até porque são anos e anos, todas essas empresas que eu tenho contato, eles já estão no mercado há muito tempo, então não é ninguém começando agora. E quem começa agora já começa também com uma pegada totalmente diferente, né? Com uma visão super diferente, mais orientada a, a negócios voltado mais para branding, voltado mais para um marketing mais estratégico, dá muito mais valor para as consultorias. Então, assim, tem um networking mais forte. Então, tem algumas particularidades de cada um, mas é importante a gente sempre orientar o cliente, faz parte do nosso serviço, até que ponto também é benéfico para a empresa e para a marca ficar mudando de posicionamento ou construindo coisas só porque tem uma moda ou tem uma tendência muito forte chegando, né? E uma Então, acho grande concha de retalho, né? cara, mas isso acho que faz parte do jogo, sabe? E, e quando o cliente ele quer colocar, né, ele quer fazer parte desse mundo, ele quer se sentir mais cool ou alinhado com as tendências, a primeira pergunta é qual é o por que é qual é o motivo, né? Qual é o grande objetivo de tudo isso? Aí, assim, muitas vezes, laboratório, marketing e vendas, eles sempre estão, né, trabalhando juntos, estão se comunicando. Então, tem, assim, eu acredito que uma sinergia entre eles e eles já vêm com algo mais pronto para mim, tá? Eu, na verdade,
tento ponderar as partes e eu costumo falar, né? O cliente entende muito do negócio dele, porque senão ele não estaria aí há 50 anos fazendo a mesma Perfeito, coisa. perfeito. Mas eu tenho, né, também a gente tem nosso estudo diário de marca, posicionamento, etc., que é uma coisa muito nova na vida dessas empresas, né? Então, eu acho que é muito complementar e muito feito a quatro mãos tudo isso, sabe? Perfeito. Eu queria pegar um ponto que você falou que eu achei bem legal, e que é uma bandeira que eu também levanto, que é essa lógica do tipo, cara, tendência, todo mundo vai ver as mesmas tendências pelos mesmos veículos. Né? Eu queria que você pudesse comentar um pouquinho o risco da gente não fazer uma análise crítica, contextual, temporal, né, sobre as tendências que vêm, porque se uma tendência ela não se consolida, bom, a tendência já é um comportamento consolidado, É, normalmente é, né? né, mas muitas vezes ela não tem força de movimentar uma categoria de mercado, ela é simplesmente uma tendência interessante, mas não justifica você criar de repente produtos para essa tendência, não justifica. Ela não tem tanta validação enquanto estrutura comercial. Ela tem um comportamento que é interessante. Mas no final ela não vende, né? Isso. Ela Ela, é aquela ela, coisa tipo, tô aqui, mas assim, não preciso de produto, eu só tô aqui. Eu queria muito que você pudesse dar uma analisada nessa relação das tendências, porque é muito pegadinha. Né? Porque todo mundo vai para o mesmo lugar, olhando o mesmo material, fazendo tudo igual, o que todo mundo faz, com um nome diferente. Qual é, que é o risco disso para uma marca? não, eu penso o seguinte, né? Eu acho que um ponto principal aí que a gente tem que sempre lembrar é o propósito da sua empresa, da sua marca. Qual é o propósito dela? É a primeira coisa. Com base no meu propósito, na minha plataforma de marca, minha visão, meus valores, sustenta eu seguir essa tendência ou não, né? Se sustentar, eu acho que é benéfico, né? O ponto, Raoni, é como eu analiso esses dados, é como eu analiso essa tendência e crio um storytelling, crio talvez uma campanha que vá reforçar os meus produtos ou o meu serviço. Então, eu acho que assim, a tendência está aí para todo mundo. Como canais de divulgação está aí para todo mundo. Se você pegar aí LinkedIn, tá para todo mundo. Mas como que você utiliza? Qual que é a ferramenta que você coloca ali? Qual que é o posicionamento que você leva? Né? Então, assim, e tudo isso você tem que construir, não adianta, né? Então, eu acho que, sim, óbvio, a tendência é super legal, ela dita, né, basicamente tudo aquilo que a gente consome. Acho que, pô, tem um trabalho incrível aí desses consultores que ficam analisando isso o tempo todo. Quem sou eu para falar alguma coisa de tendência? Mas o ponto é, se a empresa ela tem um propósito forte, ela consegue pegar essa tendência, esses produtos que ela tem e contar uma história bacana, diferente, que vá agregar na vida das pessoas, puta, essa é a chave. Eu acho que o que você está falando aí é quando a empresa ela vê lá a tendência, ela quer se adaptar de qualquer jeito, sem estratégia, sem muita visão, sem muito conhecimento, né, sem muito estudo. E aí, cara, aí você entra no mar vermelho, né? É você e mais 1000 ali nadando e se né, um afunda na cabeça do outro para ver quem afoga primeiro, mas no final é só questão de tempo que o outro vai te afundar, entendeu? Então assim, cara, eu acho que tendência é legal, acho que dá pra gente trabalhar muita coisa. Eu acho que quando a gente está criando plataforma e conceito para algumas empresas, que a gente leva isso para as feiras e tudo mais, a gente tem que ter um pilar, a gente tem que ter uma base, senão fica muito sem sentido, né? E é isso a gente desenvolve através de um conceito forte baseado nessas tendências, né? Então, por exemplo, quem que quer ir numa feira de negócios e ver uma coisa ultrapassada que, puta, já, né? Estão falando há 5 anos atrás e o cara continua falando a mesma coisa. Ninguém. Vamos falar, pô, esse cara aí tá ultrapassado. Ah, as pessoas querem novidade, né? A gente, todas as pessoas querem
uma coisa que eu nunca vi antes, e por aí vai. Então, acho que por isso que a tendência ela é importante, para que a gente crie coisas novas, para que a gente, por mais que a gente não tenha muita certeza do que está por vir, mas se eu consigo conectar com o meu produto, que é uma coisa que já vende, puta, eu mudo o contexto, né? Então, acho que é isso que é o fantástico, né? Queria voltar agora pro Daniel, e assim, falamos de mercado, falamos de um monte de coisa, mas é uma percepção pessoal do Daniel. Cara, estamos numa pandemia, não sabemos quando vamos voltar ao normal, se vai existir um novo normal ou se isso é mais um papo da moda. Como você vê a função social do designer num mundo pós-pandemia? Olha, Rony, eu sendo bem sincero, né? Primeiro, acho que tem muita gente que não sabe o que é design, né? Então, no meu ponto de vista, o design é você conseguir unir o funcional com o emocional, né? Para voltado muito orientado para o ser humano e como eu crio valor, né? Para uma determinada, para um contexto. Então, o que eu vejo assim, né? Acho que independente da pandemia, antes da pandemia, a gente já tinha essa bandeira, né? De criar um mundo melhor para as pessoas. Acho que o designer tem essa capacidade, né? De estudar um problema e resolver um problema. Então, é como que eu resolvo um problema de uma forma diferente e muito orientado ao ser humano mesmo, como a gente consegue traçar uma rota que seja diferente do que já existe, né? Então, acho que é isso. E agora com a pandemia, nós precisamos pensar um pouquinho mais, eu penso que a longo prazo, sabe? A gente está muito imediatista hoje, demais. Eu entendo isso, eu acho que isso faz parte do jogo, mas no fundo, cara, o designer ele não pode entrar nessa loucura de tudo para ontem e querer fazer as coisas acontecerem o mais rápido possível. Eu acho que para fazer coisa boa você precisa de tempo, você precisa pensar, você precisa pesquisar, você precisa de imersão. Tem cliente que fala, então beleza, eu quero que você crie uma marca para mim, que no final vou impactar não sei quantas mil pessoas e tal, mas eu quero que você comece hoje. Não é assim. Primeiro eu tenho 30 dias para entender o seu negócio. Eu preciso conversar com as pessoas, eu preciso entender como que é seu negócio ali no dia a dia de fato. Então assim, cara, eu acho que não caio muito nessa tentação aí que todo mundo está ansioso e querendo tudo para ontem, etc. Acho que o design, para ele ser bem executado, ele precisa de tempo, ele precisa de pesquisa, ele precisa de método. A gente tem etapas para fazer um projeto acontecer e dar resultado. Quando você quebra essas etapas, você está se sabotando e dando um tiro no seu próprio pé, na sua própria marca. Então, acho que, como que eu vejo, né? Acho que do âmbito social, tecnológico, enfim, eu penso que pós-pandemia aí muita coisa vai mudar e essa mudança já está ocorrendo porque temos aí a tecnologia a nosso favor, tem tudo mudando muito rápido e o designer ele está fazendo parte de todo esse processo. Pode ser desde um designer de interface digital de um aplicativo ou de uma nova comunicação de uma nova empresa que precisa ter, ou até mesmo que daqui a pouco não vai existir mais caixa eletrônico, como eu falei lá no começo, né? Vai ser tudo via app, né? Então, assim, eu acho que todo esse movimento que está acontecendo, o design ele tá, agora que eu vejo que ele está ganhando mais força ainda, porque as pessoas precisam de soluções eficazes para problemas complexos, né? E eu acho que o designer tem essa função. E quanto mais a gente olhar para mercado, para necessidades básicas até de pessoas, e olhar, como você sempre fala, olhar gente como gente mesmo,
a gente vai entender que não é só desenvolver um bom projeto, é desenvolver um bom projeto que seja eficaz para aquela pessoa, para aquela empresa. Às vezes o bom projeto para a minha empresa é diferente do bom projeto para a sua empresa. Então, eu acho que é pensar um pouco assim, sabe? E estamos vivendo um mundo, né, o mundo da empatia, né? Se colocar no lugar do outro, né, e tentar sempre enxergar um pouquinho como o designer ele pode criar soluções que ajudem as pessoas a evoluírem, né? Eu acho que esse é o principal papel. Falei bonito ou foi só? Meu, falou super bem. Tá uma lágrima aqui já. Deixa eu te falar, até pra gente poder fechar, tá? Porque a gente já tá batendo 1 hora, passou Boa. voando. Eu queria 2 pontos. Primeiro, puxa, gostei do que o Daniel falou. Daniel, aonde você pode compartilhar esse conhecimento com a gente? Você tem algum curso que você vai dar? Você tem artigo que você escreve? Onde eu te acho? Bom, primeiro eu estou me aventurando aí como professor em breve, né? Eu participar ativamente com a Eduxi, que é do Júlio Freitas, um grande professor, eu adoro eles lá, o Júlio e o Guilherme. Então a Eduxi, em breve vai ter uma live que eu vou falar de portfólios impactantes, que não tem muito a ver com esse assunto que a gente teve hoje, mas é para o pessoal que está em busca de como criar um portfólio mais, né, mais atraente, mais impactante, essa é a palavra, e mostrar para o mercado. E em breve a gente vai ter um curso sobre brand no B2B, tá? Eu, às vezes, aí vira e mexe, eu faço algumas palestras, agora parou um pouco por conta dessa pandemia, mas assim que tiver que retomar, a gente publica tudo no Instagram da Neurona, né? Então, a agência Neurona, e no meu site pessoal, que é o danielfaulin.com.br. E artigos, eu criei, né, até um compromisso comigo de sempre estar disseminando coisas, conteúdo bacana. Então, todo mês sai um artigo. O mês passado teve um que saiu no Infobranding, né? Que tá lá, tá fácil de acessar. Mas no meu site, danielfaulin.com.br, tem todos os artigos atualizados e na Neurona também tem tudo lá atualizado. Então é só entrar lá e curtir. Maravilha. E pra gente fechar de vez, que conselho você daria para um jovem designer ou para um designer que ouviu você e gostou e agora está a fim de seguir esses conselhos que você deu? Como o Deep de hoje é inspiração, né? Eu acho que, cara, eu daria vários conselhos, assim, mas, assim, hoje eu penso que tem que pensar, Raoni, que o designer, ele é capaz de mudar as coisas. Então, tem até uma frase que eu gosto bastante, né, que eu sempre coloco no final das apresentações, né, que a única maneira de prever o futuro é criá-lo. Eu acho que o designer ele consegue fazer isso. Então, assim, se não existe, vai lá e cria, cara. Não fique nesse negócio de barreira mental ou de pessoas que vão falar, ah, não, mas isso daí não dá certo. Não, cara, cria, vai lá e faz. Acho que esse é a principal mensagem que eu posso deixar, porque se a gente começa a ter essa barreira mental com a gente, puta, meu, você se sabota e não vai nunca criar nada pro seu futuro. Então, acho que essa é a mensagem. Maravilha. Perfeito. Daniel, Perfeito? obrigado pelo Valeu. papo, foi super legal, é sempre muito bacana conversar com você. E Imagina. aguardem, muito em breve, mais um Deepcast incrível para você. Obrigado, gente. É isso aí. Obrigado, Raoni. E pessoal aí, escutem, que no próximo episódio vai ter muita coisa boa também. E novos convidados aí pro Deep, né, Raoni? Com certeza. Muitas surpresas. Valeu, pessoal. Obrigado, viu? Gente, obrigado.